Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista. Eu, mais uma vez, peço desculpa aos colegas por ser repetitivo, uma vez que estamos numa ronda de audições e esta já é a terceira. Portanto, repetirei aqui algumas das perguntas que já fiz anteriormente. Mas também, claro, como é óbvio, para perceber o que é que o Sindicato de Jogadores pensa sobre o assunto. E começo por agradecer a presença e o facto de estarem a participar ativamente nesta proposta de lei. Gostaria, se possível, depois que nos fizessem chegar os contributos que já deram ao grupo de trabalho que o Governo reuniu, salvo erro apenas uma vez, mas que teria toda a pertinência nós termos acesso a isso, até porque também tencionamos participar com propostas de alteração a esta proposta de lei. O Sr. Presidente referiu aí um conjunto de cenários negros que eu acho que são muito importantes de serem lembrados, porque acho que um dos objetivos principais desta proposta é precisamente tentar evitar que esses cenários voltem a acontecer, e por isso também tem havido um amplo consenso sobre esta proposta e o PSD também votou favoravelmente na discussão na generalidade e todas as entidades que temos ouvido também no plano geral concordam com a proposta e isso é de salutar e o PSD saúda e ainda bem que há esta preocupação por parte de todas as entidades. Agora, gostaria de saber em termos concretos, e posso começar na questão da idoneidade que foi referido pelo Sr. Presidente, de acordo com o artigo 34, este refere no número 1 que os detentores de participação qualificada e os titulares dos órgãos de administração e fiscalização das sociedades desportivas são pessoas com idoneidade. E no número 2 diz que, para efeitos do número anterior, considera-se idoneidade a aptidão para a qualidade do exercício de determinada função aferida pela probidade, características pessoais, modo de atuação e situação profissional e financeira. E pergunto se considera, já meio que respondeu, mas se considera que estamos perante critérios e características de natureza objetiva e, caso não, o que é que o Sindicato dos Jogadores poderia propor ou contribuir para melhorarmos e afinarmos este critério. Gostaria também de saber se, em relação ao quadro sancionatório e punitivo que está previsto, se entendem que este é suficiente ou se acham que deva ser alterado. Incluindo a entidade fiscalizadora, que já percebi também pela primeira intervenção, que tem algumas dúvidas em relação a essa entidade que será criada, mas acima de tudo quanto às competências que essa entidade poderá vir a ter, e por isso também acrescento aqui o que é que poderia propor em termos de entidade fiscalizadora, qual o contributo que nos dariam. Depois, eu sei que estou a falar com o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, mas denoto, e conheço o trabalho do Sindicato dos Jogadores, e por isso o PSD também o parabeniza, denoto uma preocupação com o desporto no geral. E isso é muito importante, porque todos sabemos que o futebol é uma indústria e geradora de muitos recursos económicos bastante significativos, mas por vezes tendemos a esquecer as outras modalidades e se não acham que o grau de exigência desta legislação será compatível com outras modalidades que nós normalmente e de forma comum designamos como modalidades de pavilhão ou modalidades amadoras, mas se estas não terão dificuldades em cumprir esta legislação e também esses jogadores, que muitos deles também são profissionais nessas modalidades, também não serão afetados. Em relação ao papel das autarquias, eu gostaria de perguntar se, uma vez que esta proposta não permite que as autarquias possam subscrever o capital social das sociedades esportivas, ao contrário do que se verifica no regime jurídico que ainda está em vigor, sendo que essa possibilidade agora apenas se mantém para as regiões autónomas, se entende que deva haver um incremento de participação ou uma possibilidade de participação das autarquias nesta sociedade. E, por fim,
uma vez que o que mais nos interessa nesta audição é perceber, isto é uma legislação, como é óbvio, naturalmente, mais virada para os clubes e para as respectivas sociedades desportivas, mas a nossa preocupação também é assegurar as condições dos jogadores, que são, como sabemos, os grandes atores das modalidades, e no caso do futebol são os grandes atores dessa modalidade. E que também nos preocupa bastante assegurar as suas condições. E não podíamos deixar de aproveitar o facto de termos aqui o Sindicato de Jogadores para perceber se tem alguns contributos no sentido de assegurar essas condições para evitarmos alguns dos casos que aqui descreveu. Era só, muito obrigado.